Pessoal, então está gravando aí nosso retorno, né, para o segundo bloco do dia 24 de agosto da nossa aula de Direito Civil. Nós estamos estudando aí as peculiaridades da Lei de Locação de Imóvel Urbano, né, a 8.245. E o que a gente vai ver a partir de agora é, na minha opinião, algo bem diferente, né, uma das coisas mais diferentes, mais peculiares aí que a gente tem na lei de locação, né? Então, é bem interessante aqui, né? E bem peculiar, bem diferente, né? E, para a gente entender esse instituto que a gente vai estudar agora, é importante notar, é importante ter em mente aquela ideia que nós já comentamos, que a lei de locação, ela se preocupa com a estabilidade do inquilino. Porque o inquilino, ele mudou para o local, né? Ele, às vezes, fez reforma nesse local e, em especial, quando é locação para fins residenciais, esse inquilino já criou vínculos pessoais, familiares com aquele determinado imóvel e até com aquela determinada vizinhança em que o inquilino reside. E, por isso, a saída do inquilino daquele imóvel, seja lá por que for, mas a saída daquele inquilino por aquele imóvel é algo relativamente traumático aí para ele, inquilino, e para sua família, né? Já pensou? Se o inquilino tem filhos pequenos, né, que estudam aí na escola do bairro, que brinca com os vizinhos, e o inquilino, então, ter que sair de lá, né, olha o impacto que isso vai gerar na vida dos filhos do inquilino. Então, a intenção da lei, pessoal, é garantir uma permanência do inquilino naquele imóvel, né? É garantir uma permanência do inquilino naquele imóvel, principalmente em caso de locação residencial, para que seja garantido, então, esses vínculos pessoais e familiares. E é por isso que, na locação residencial, e é isso que a gente vai estudar a partir de agora, é mais difícil ainda o locador pedir de volta o imóvel, né? Na locação residencial, o inquilino tem algumas garantias legais que torna ainda mais difícil ao locador pedir o imóvel de volta. Bom, nós já vimos, pessoal, que durante a vigência do contrato, o locador não pode pedir o imóvel de volta, como regra, né? Exceto aí nas hipóteses do artigo 9º, né? As hipóteses do artigo 9º. Então, artigo 9º é exceção, e como exceção tem que ser interpretado restritivamente, então, se acontecer expressamente alguma das hipóteses do artigo 9º, né, é possível, então, durante a vigência do contrato, o proprietário pedir o imóvel de volta. Mas, como regra, o proprietário não pode pedir o imóvel de volta durante a vigência do contrato. Então, como regra também, o proprietário, o locador, tem que esperar o contrato se vencer e aí, ao término do contrato, é que o proprietário, então, pode pedir o remeio, né, o imóvel de volta. Essa é a regra. Então, o proprietário e o locador tem que esperar o contrato se vencer e, ao término do contrato, é que o proprietário vai poder, então, pedir esse contrato de volta. Só que, na locação residencial não é bem assim. Na locação residencial não é bem assim. E o que a gente vai estudar agora, então, é exclusivo para as locações residenciais. Não se aplica para as locações não residenciais, locações comerciais ou empresariais. Não, é exclusivo para as locações residenciais. E funciona assim nas locações residenciais. Olha só, a lei de locação recomenda que a locação residencial ela seja feita por 30 meses. Né? Então, a locação residencial é um contrato de locação por prazo determinado e a lei recomenda que essa locação seja feita no prazo de 30 meses ou pelo prazo de 30 meses.
é uma recomendação da lei. Se é uma recomendação da lei, pode ser por 30? Pode, e recomenda-se que seja. Mas pode ser por menos que 30? Pode ser também, sem problema nenhum. Mas pode ser por mais que 30? Pode também, sem problema nenhum. Né? Então, a lei recomenda 30, né? Mas ela não proíbe prazos nem menores, nem maiores. É por isso que também muita gente aí, na locação residencial, acaba fazendo por 1 ano ou 12 meses. Está errado? Não. É ilícito? Não. Pode fazer. A lei não proíbe, né? Então, pode sim, por prazo menor que 30, e muita gente faz por 12 meses, aí, 1 ano, sem problema nenhum. Mas como a lei recomenda que seja por 30 meses, a lei, ela acaba dando um benefício ao inquilino pelos 30 meses, e em contrapartida, né, ela acaba também aí gerando um desconforto, digamos assim, para o proprietário. E por quê? Por quê? Porque para fins de garantir a permanência do inquilino no local, quanto mais tempo, quanto maior for o prazo de locação, melhor. Mais tempo o inquilino vai ter garantido o seu direito de permanecer naquele imóvel aí, né? Então, ela acaba recomendando aí esses 30 meses. Olha só, e ela fala o seguinte, olha, inquilino, faça a locação por 30 meses, porque se você fizer por 30 meses, você tem garantido aí, então, 30 meses de ocupação do imóvel. Então, vai dar tempo para os seus filhos nascerem, para os seus filhos crescerem, para os seus filhos construírem vínculos familiares, vínculos de vizinhança, vínculos no bairro. Aí, né? Vai dar tempo de construir uma vida. Então, o inquilino, faça por 30 meses. Aí o inquilino vai virar para a lei e vai falar o seguinte, não, eu até gostaria realmente de fazer por 30 meses, até gostaria, por tudo isso que a lei falou aí, desses vínculos, a construção dessa vida, desses vínculos. Porém, lei, não depende só de mim, depende também do proprietário locador, porque nós estamos num contrato, né, e depende da vontade de ambos os contratantes. O que adianta eu querer de 30 meses se o proprietário não quer, né? Se ele não quer, adianta eu querer, a gente não vai conseguir fazer um contrato, então, de 30 meses. Mas aí a lei vira para o inquilino e fala, chá comigo, deixa comigo que eu me viro, deixa que eu me viro. E aí a lei vai e dá um benefício para o proprietário locador se ele fizer por 30 meses. A lei dá um benefício para o proprietário locador se ele fizer por 30 meses. E buscando esse benefício, então, né, isso motiva o proprietário locador a estabelecer esse contrato por 30 meses. 30 meses. Mas ele é obrigado a fazê-lo? Não, ele não é obrigado a fazer. Mas se ele fizer, ele acaba tendo um benefício. Na prática, pessoal, a lei, ela tira com uma mão e dá para a outra, né? Tira do proprietário com uma mão e dá com a outra para incentivar, né? Para incentivar o proprietário aí a fazer por 30 meses. Então, por isso que eu falei que, na verdade, ela acaba gerando um desconforto para o proprietário, né? Mas, né, tirando de uma mão e dando com a outra, ela acaba incentivando aí o proprietário a fazer por 30 meses. E funciona assim. Olha só. Se o proprietário não quiser fazer por 30 meses, ele pode. Ele pode. Mas, se ele não fizer por 30 meses, ele não pode retomar o imóvel dentro do prazo do contrato, exceto pelas hipóteses do artigo 9º. Mas até aí nenhuma novidade. Mas, se o contrato tiver por prazo menor que 30 meses, olha só, o proprietário terá dificuldade de retomar o imóvel mesmo ao término do contrato.
Ele não está proibido, mas ele terá dificuldade de retomar o imóvel mesmo ao término do contrato. Aí vocês vão falar, nossa, professor, mas terminou o contrato e ainda assim, se ele tem prazo menor que 30 meses, a lei gera dificuldade para esse proprietário retomar o imóvel? E eu vou responder que sim. Mesmo terminando o contrato de locação residencial, se ele for inferior a 30 meses, a lei gera dificuldade para o proprietário retomar esse imóvel. Por quê? Porque o que a lei quer é que o imóvel não seja retomado. A lei quer é que o inquilino permaneça no imóvel para dar tempo para ele constituir a sua vida, né? E por isso, a lei, sim, opta em dificultar a retomada do imóvel, mesmo após o término do contrato, se esse contrato tiver por prazo menor que 30 dias. E que dificuldade é essa que a lei cria? A lei diz que, se o prazo tem menos de 30 dias, mesmo terminando o contrato, o proprietário ele só vai poder retomar o imóvel em algumas circunstâncias. Se ele alegar algumas circunstâncias, ele não vai poder simplesmente falar, olha, quero retomar o imóvel porque quero, porque sim. E a partir, já que o contrato se venceu, e a partir de agora você inquilino, saia de lá. Não, ele vai ter que alegar algumas situações específicas, ele vai ter que fundamentar o seu pedido de retomada, mesmo após o término do prazo do contrato. E como essa retomada, aí, mesmo após o término, se inferior a 30 meses, ela depende de circunstâncias específicas, né? Ela não é algo vazio, ao léu, ela depende de circunstâncias específicas. A doutrina chama esse pedido aí do proprietário fundamentado, instruído, com conteúdo, com situações específicas de denúncia cheia. Denúncia é o término do contrato. Denúncia, por si, é o término do contrato. E nesse caso, ela é cheia porque o proprietário tem que fundamentar, o proprietário tem que trazer fatos, ou seja, tem que preencher aquela denúncia. Não é uma mera denúncia, não é uma denúncia descircunstanciada. Pelo contrário, é uma denúncia circunstanciada, é uma denúncia cheia. Uma denúncia cheia. E se ele, proprietário, não tiver uma dessas situações para alegar, ele, proprietário, não vai poder retomar o imóvel mesmo ao término do prazo do contrato. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas o contrato não termina no prazo? Eu vou responder que sim. Aí vocês vão virar para mim e vai falar, mas aí se o contrato terminou e ele não pode retomar, mas o contrato terminou, como que fica? Fica que o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, mas o proprietário não consegue pegar imediatamente o imóvel, né? O contrato, então, ele é renovado automaticamente por prazo indeterminado. Então, ou o proprietário arruma uma dessas situações, né? Se o contrato tem menos de 30 meses e venceu, ou o proprietário arruma uma dessas situações aqui, faz a denúncia cheia e retoma o imóvel. Ou então, o proprietário não tem essas situações e, na prática, não pode denunciar. E aí o contrato, então, vai ser renovado automaticamente. Por prazo indeterminado. Ou seja, o inquilino permanece no imóvel. Ou então, o proprietário chama o inquilino, né? E eles fazem aí de mútuo acordo, de comum acordo, um novo contrato, sem problema nenhum, né? Ocorre muitas vezes aí. Então, se o contrato tem menos de 30 meses, normalmente 12 meses aí, ao término do contrato, o proprietário chama o inquilino, né? Vamos negociar de novo? Vamos fazer outro contrato aqui? E eles fazem, né? Por que o proprietário chama o inquilino
para negociar e fazer outro contrato. Pode ser que o inquilino não saiba, mas o proprietário sabe que ele, se não fizer aquele acordo com o inquilino, vai ter ou contrato renovado por prazo indeterminado, e vai ter que aguentar o inquilino lá dentro de qualquer jeito, né? E não vai conseguir pegar o imóvel. Então, é muito melhor que ele, então, né, faça um novo contrato com o inquilino, com novas disposições, às vezes atualiza o valor. Nessa época da pandemia aí não, né? Mas numa época normal, às vezes consiga atualizar o valor, acrescentar o valor, então chama para uma nova negociação. E o inquilino, né, sabe que o contrato se venceu, está de boa fé, e ele acha, então, que se ele não fizer o contrato, ele está fora, e aí ele faz, então, o acordo com o proprietário. Atingiu a finalidade da lei? Atingiu, que é manter o inquilino ali dentro. Manter o inquilino ali dentro. Então, se o prazo for com menos de 30 meses, o contrato se vence, mas o proprietário, ainda assim, não poderá tirar o inquilino lá de dentro, a não ser que ele tenha algum motivo, e ele alega esse motivo, no que é chamado denúncia cheia, e aí ele consegue, então, tirar o inquilino lá de dentro. Mas se não conseguir esse motivo, né, não conseguir fazer a denúncia cheia, o contrato está automaticamente renovado pelo prazo, né, por prazo indeterminado. Ou então, o proprietário chama o inquilino, eles sentam, negociam e fazem um novo contrato. Bom, pessoal, quais são as hipóteses de denúncia cheia? Olha lá, pessoal, as hipóteses de denúncia cheia são uso próprio, uso do cônjuge, uso do companheiro, uso de ascendente e uso de descendente. Essas são as hipóteses, né? Famoso uso próprio, que é o comunzão, que é que a gente escuta. Mas veja que essa ideia de uso não é uso próprio, não é só do inquilino, do locador. Né? Uso próprio também é para cônjuge do locador, para companheiro do locador, né? Para ascendente e descendente do locador. Então, ele alega essa possibilidade de uso próprio, né? Ou de seus parentes próximos aí, né? E aí ele consegue retomar o imóvel com menos de 30 meses. Agora, se ele não tiver nenhuma dessas hipóteses aqui, ele não consegue retomar o imóvel e o contrato vai estar automaticamente renovado. Bom, pessoal, mais uma observação importante, né? Poderia dar a impressão que seria, então, só o proprietário fingir, né, o uso próprio, alegar o uso próprio e não dar uso próprio. Só que tomem muito cuidado com isso, porque isso é um crime específico da lei de locação, que é o crime da falsa alegação de uso próprio. Né? Alegou uso próprio, o proprietário tem que efetivamente dar esse uso próprio em 30 dias. Se ele não der uso próprio em 30 dias, em 180 dias, o inquilino já vazou. E provavelmente não vai ter interesse em voltar. Só que o proprietário responde por crime de ação penal pública. Então, é o Ministério Público, aí, o MP, que vai processar esse proprietário aí, em razão da falsa alegação de uso próprio. Então, veja que o buraco é bem embaixo aí. Então, tomem cuidado com falsa alegação de uso próprio. Vai tirar o inquilino? Vai. Né? Inquilino vai voltar? Provavelmente não. Mas o Ministério Público pode processar por crime de falsa alegação de uso próprio. Bom, agora, pessoal, e se a locação for por 30 meses? Bom, para o inquilino é bom, porque ele tem um prazo maior, então, já garantido no próprio contrato, 30 meses aí, né? Um prazo que dá para ele, então, constituir as suas relações pessoais e as suas relações familiares naquela determinada localidade. E, pelos termos da lei, acaba sendo bom para o proprietário também, para o proprietário locador também. Por quê? Porque se feito por 30 meses,
Ao término do contrato, o proprietário vai poder pedir o imóvel de volta, rescindindo o contrato, acabando com o contrato, não renovando o contrato, na chamada denúncia. Só que nessa denúncia, né, de contrato de 30 meses, o proprietário, ele não precisa alegar nenhuma situação específica, ele não precisa alegar uso próprio. Ele só diz: não quero renovar o contrato se vence e você, inquilino, por favor, desocupe o imóvel aí. E mais nada. Não alega nada, nem uso próprio. E essa situação, então, que é vazia de alegação, vazia de argumentação, né, é chamada, então, de denúncia vazia. É denúncia vazia. Então, veja, por menos de 30 meses, mesmo ao término do contrato de locação residencial, o proprietário, para retomar o imóvel, ele vai ter que preencher a denúncia. Ele vai ter que encher a denúncia, fazer denúncia cheia, alegando uso próprio. Senão ele não retoma o imóvel e o contrato está automaticamente renovado por prazo indeterminado. Agora, se ele, proprietário, faz a locação por 30 meses, né, ao término desses 30 meses, ele pode, então, não renovar esse contrato, bastando que ele faça, então, o pedido de retomada pura e simples, na chamada denúncia vazia. Não vai ter que alegar nada, não vai ter que provar nada, não vai correr o risco de fazer alegação falsa e responder por crime, nada disso. Nada disso. Com isso, a lei atinge, então, a sua finalidade, que é obter uma permanência maior do inquilino, né? Uma permanência maior do inquilino. De que forma? Sugerindo 30 meses e dando vantagens para quem segue os 30 meses, e dando desvantagens, né, impondo restrições a quem não segue os 30 meses. Abaixo de 30 meses, o contrato se venceu, mas ainda assim o proprietário não consegue retomar se ele não alegar determinadas situações. Em especial, uso próprio, na chamada denúncia cheia. 30 ou mais meses, terminado o contrato, o proprietário não alega nada, só pede o imóvel de volta, na chamada denúncia vazia, e consegue retomar esse imóvel. Pessoal, essa é a regrinha especial da locação residencial. Essa sistemática, ela só existe na locação residencial. E é por isso que eu comentei com vocês que normalmente a locação residencial, o contrato de locação residencial é feito pelo prazo de 30 meses, porque é bom para o inquilino, que fica mais tempo no imóvel, tem garantido mais tempo no imóvel, e é bom para o locador, porque ele, quando o contrato se vencer, ele faz a denúncia vazia e pega o imóvel de volta, sem ter que alegar, sem ter que provar nada, sem correr o risco de ter crime. Agora, é possível fazer por prazo menor? Só que por prazo menor, ao término do contrato, para o proprietário retomar o imóvel, para o proprietário retirar o inquilino lá de dentro, só fazendo a denúncia cheia. E aí, então, ele vai ter que alegar e provar fatos em específico, e se mentir, corre o risco de ser processado criminalmente, né? Então, veja que é uma situação bem peculiar da locação residencial. Isso só se aplica à locação residencial. E quando eu falo isso, pessoal, sempre vem a pergunta, no sentido de que, professor, e na locação empresarial? O empresário inquilino não gastou? Gastou. O empresário inquilino não criou clientela, mercado consumidor ali? Criou sim. Então, o empresário inquilino não tem interesse em permanecer no imóvel? Tem sim. E essa ideia de 30 meses de garantia, aí não se aplica a ele, empresário? A resposta é não. Não. Por que não? Porque o empresário, o inquilino empresário, o locatário empresário, ele tem algo ainda mais forte.
né, ele tem algo ainda mais forte, que é essa ideia de denúncia vazia e denúncia cheia, né, o contrário, né, primeiro denúncia cheia, depois denúncia vazia. Ele tem algo ainda mais forte, que a gente já comentou aqui, que é inclusive objeto do nosso trabalho, né, nosso seminário, que é a ação renovatória, né, a ação renovatória. Na locação empresarial, não tem isso de denúncia vazia, denúncia cheia e denúncia vazia, porque ao término do contrato, o empresário inquilino ele pode entrar com uma ação, né, um processo judicial, que é a chamada ação renovatória, e obrigar, então, o proprietário a renovar esse contrato, obrigando o proprietário a renovar esse contrato. E nós já comentamos no semestre passado que um dos requisitos para que o empresário inquilino tenha ação renovatória é que o contrato de locação empresarial, né, seja pelo mínimo de 5 anos, ou obtido por um contrato, ou obtido por vários contratos que somados dá um mínimo de 5 anos, né? E se ele tiver, então, esses 5 anos de ocupação, seja justificado por um contrato ou por vários contratos, o empresário inquilino pode obrigar, né, o proprietário locador a renovar o contrato. O proprietário locador não quer renovar, não quer renovar de jeito nenhum, né? Mas o empresário inquilino, que está lá há 5 anos, ele tem condição de obrigar o proprietário locador a renovar esse contrato de locação. Pessoal, e é por isso que a locação a locação comercial, empresarial, não residencial, ela tem prazo de, em regra, 5 anos. Se a gente pegar os contratos de locação comercial aí no dia a dia, né? No mercado, a gente vai ver que a grande maioria deles tem prazo de 5 anos. Por quê? Porque é o prazo mínimo para conseguir ação renovatória. Então, nenhum empresário inquilino vai fazer por menos de 5, né? Porque ele vai gastar, ele vai ficar um período sem ter lucro, ele vai ter que lutar, batalhar para ter mercado consumidor, né? Isso leva um tempo, né? E que tempo? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, né? Mas ele acaba, então, forçando aí por 5 anos, né? E os empresários inquilinos não vão fazer por menos que 5, para lhe garantir o direito à ação renovatória, né? Porque se o proprietário, então, quiser retomar o imóvel, ele pode, né? Se o proprietário quiser retomar o imóvel, o inquilino pode promover a ação renovatória e obrigar, na verdade, o proprietário a não retomar, a renovar o contrato, né, por mais 5 anos aí, né? Então, uma garantia do inquilino. Pessoal, vamos escrever tudo isso? Né? Veja que tá tudo diagramado aqui, né? Tá tudo aqui diagramado, mas vamos escrever tudo isso que a gente falou para ficar de forma mais resumida e didática, né? Vamos colocar aqui, ó, resumão, né? Resumão. Olha só. Na locação residencial, a lei de locação tenta forçar locador e locatário a firmarem o contrato por, no mínimo, 30 meses, entendendo este como o prazo necessário para garantir permanência do inquilino no imóvel, a fim de estabelecer vínculos pessoais, familiares e de vizinhança. Esse é o objetivo. Para tanto, traz desvantagem ao proprietário, locador, que o fizer
por menos de 30 meses. A saber, a necessidade de denúncia cheia do contrato de locação, mesmo ao seu término. Mesmo ao seu término. A denúncia cheia constitui-se da necessidade do proprietário locador alegar fato específico para a retomada do imóvel locado e, claro, consequentemente, desocupação do inquilino. Dentre eles, a alegação de uso próprio ou de seu familiar, sob pena de crime crime próprio, né? Crime próprio de falsidade, previsto na lei de locação, né? Previsto na lei de locação, né? Não havendo tais motivos, o proprietário locador fica proibido de retomar o imóvel e de duas, uma, ou o contrato se renova por prazo indeterminado e o proprietário permanece com a obrigação de fazer denúncia cheia pelos próximos 60 meses ou de comum acordo com o inquilino, será feito um novo contrato. Porém, pessoal, fato é, o locador não retomará o imóvel. E a lei atingirá seu objetivo de manter por maior prazo o inquilino no imóvel. Manter o inquilino no imóvel. E, para incentivar o locador a fazer contrato de locação residencial por prazo de, no mínimo, 30 meses, a lei de locação permite que, se feito o contrato por este prazo, ao seu término, o locador possa retomar o imóvel livremente, sem a necessidade de qualquer alegação específica ou qualquer justificação, no que se convencionou chamar de denúncia vazia. Por isso, terminado o contrato com prazo superior a prazo mínimo, né? Prazo mínimo de 30 meses, basta que o proprietário
proprietário locador notifique o inquilino para desocupação imediata. No inquilino para desocupação imediata. E o inquilino? Que nada poderá fazer, Nada poderá fazer. O inquilino não tem mais nada que ele poderá fazer. Assim, em regra, os contratos de locação residencial celebrados no mercado têm prazo de 30 meses. É por isso que os contratos de locação no mercado têm prazos de 30 meses. Pessoal, vamos continuar. Vou colocar assim, tal instituto, que é a denúncia cheia e vazia, não se aplica à locação não residencial, que é a comercial / empresarial. Pois a estas existe instituto próprio e coercitivo para obrigar o proprietário locador, mesmo ao término do contrato de locação, a renová-lo compulsoriamente. Qual seja a ação renovatória. Qual seja a ação renovatória. Para tanto, é requisito legal da ação renovatória a ocupação do imóvel comercial / empresarial pelo empresário inquilino por, no mínimo, 5 anos. Seja por um único contrato, seja por vários contratos que, somados, atinjam este lapso temporal. Daí porque, em regra, os contratos de locação comercial / empresarial no mercado tem prazo de 5 anos. Tem prazo de 5 anos. Viabilizando a ação renovatória. Pessoal, esse aqui, ó, é o resumão. Veja que eu não falei resumo, falei resumão porque eu sabia que ia ficar grande. Esse aqui é o resumão, dos nossos prazos aí. Vou pegar esse resumão aqui e vou colar aqui no chat para que todo mundo tenha acesso, então, Aí, pessoal, vai ficar bem grande. Ixi, não cola, Não cola, muito grande. Não dá para colar no chat aqui. Então, vou tentar colar aí no grupo de WhatsApp. Vamos ver se no grupo do WhatsApp vai, para vocês terem esse resumão também aí, Aí, no WhatsApp foi, pessoal. No WhatsApp foi. Tá aí. Então, o nosso resumão aí, E, pessoal, veja só. Esse é o instituto, esses dois, São dois institutos diferentes. Um para alocação residencial
e outro para locação comercial. Veja, esses dois institutos aí é o que tem mais de diferentão, né? O que tem mais de diferentão na lei de locação, né? Muito diferente. Ai, protege o inquilino, né? Protege o inquilino. Então, algo bem interessante aí. Pessoal, para a gente terminar, né? Para a gente terminar, estudo, então, de locação comercial. Para a gente ir terminando aqui o estudo, então, da locação comercial. Mas antes disso, vou abrir para vocês, então. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa ideia de denúncia cheia, denúncia vazia, ação renovatória aí? Ação renovatória a gente já tinha trabalhado, né, no semestre passado, né? Então não vou repetir aqui. Mas essa ideia de denúncia vazia e denúncia cheia é novidade. Então, alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade. Professor. Oi? Isso de o proprietário não poder pedir o imóvel de volta, né, por prazo menor que 30 meses, sem a apresentação de uma denúncia cheia e tudo mais, pode acontecer de um inquilino não saber disso e, findado o contrato de, por exemplo, 12 meses, ele entregar o imóvel. E aí, uma vez que entregou o imóvel, depois que ficar sabendo disso, ele não pode mais fazer nada, né? Não, não, porque o contrato aí já foi, né? Ele entregou o imóvel, acabou, né? Ele concordou. Aí o que ele vai alegar? Olha, não sabia. Então, não sabia. Então, o que ele vai alegar? Não sabia. Ele pode querer restabelecer o contrato? Não, porque o contrato já se findou. Ele saiu, já se findou. Então, não tem como restabelecer o contrato. Ele poderia pleitear a indenização? Também não, né? Porque ele acabou entregando voluntariamente, né? O proprietário pediu, ele saiu. Então, ele entregou voluntariamente. Não dá para ele alegar indenização também. E, voltando aí às aulas de introdução ao estudo do direito lá no primeiro ano, gente, lembrem bem que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, né? A mera alegação de desconhecimento da lei não beneficia ninguém, né? Seria alegar a própria torpeza, né? Alegar a própria torpeza. Então, não tem o que fazer. Se ele saiu, ele não vai poder pedir a volta, porque o contrato já acabou, né? Saiu, o contrato acabou. E ele também não vai poder pedir indenização, porque ele saiu porque ele quis, né? Ele saiu voluntariamente. Então, e a mera alegação de desconhecimento da lei, ninguém pode alegar, né, desconhecimento da lei, ou ninguém se desobriga de cumprir a lei alegando mero desconhecimento. Então, não tem jeito, né? Ou ele sabe e bate o pé, né? Pede a denúncia cheia, né? Ou tendo a denúncia cheia, fica em cima e vendo que em 180 dias não foi dado uso próprio, leva ao Ministério Público para dar uma pressionada aí no proprietário, né? Retomar o imóvel ele não vai, né? Ele vai dar uma ferrada no proprietário. Mas, enfim, para o proprietário ficar esperto também, né? Ele pode fazer isso. Mas depois que ele saiu, já era, né? Aí não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, é por isso que a gente tem que, né, conhecer a lei, né? E, claro, ninguém tem possibilidade de conhecer tudo, nem mesmo as pessoas que são da área, né? Como advogado, até juiz, promotor, né, que estudou muito aí para concurso, nem a pessoa que é da área conhece tudo, né? Então, a gente sabe que isso é uma ficção jurídica, né? Isso é uma ficção jurídica, até uma falácia jurídica, né? Que a gente conhece a lei. A gente não conhece, né? Mas, enfim, ninguém é dado a alegar descumprir a lei por mero desconhecimento. Então, não tem jeito, a gente precisa conhecer, ou então, né, consultar sempre alguém que conheça. É por isso que o advogado é um profissional liberal, né? Por isso que o advogado é um profissional liberal. Ele tem que ser de livre acesso, livre consulta. Diferente do juiz, do promotor, né? Que pode até dar atendimento ao público, mas não é a função principal de orientar o público, né? Quem tem essa função de orientar o público é o advogado, né? É por isso que o advogado tem um escritório dele virado para a rua, né? Porque é para o público, né? Então, tem que consultar aí, né? Tem que consultar, porque depois que praticou o ato, aí não tem jeito, né? Como mesmo na ação renovatória.
a gente comentou que existe um momento para entrar com a ação renovatória, que é antes do vencimento do contrato. Porque se o contrato já se venceu, não tem mais o que renovar, aí não adianta nada, né? Então tem que entrar com a ação renovatória antes do vencimento do contrato, né? E já aconteceu várias vezes de chegarem no escritório lá, né? Falaram, eu sou empresário, inquilino, e o proprietário não quer renovar o contrato e quer que eu saia, né? E aí não tem nada que possa fazer. Aí a gente pede, vamos ver o contrato. Aí a gente pede o contrato já está vencido, né? Já está vigorando por prazo indeterminado. Aí a gente fala, não tem mais nada que possa fazer. Se você tivesse procurado a gente antes do vencimento do contrato, talvez pudesse ser feita alguma coisa. Que coisa? Ação renovatória, né? Mas se o contrato já está vencido, não tem mais o que renovar, aí já era, né? Então, além da gente não poder alegar desconhecimento, né, tem aquele outro famoso ditado jurídico também de que o direito não protege quem dorme, né? O direito não protege quem dorme. Então, tem que correr atrás aí, infelizmente, né? Não tem muito jeito, não. Professor, e se, assim, pelo que eu entendi, se o contrato comercial for menos que 5 anos, ele renova automaticamente, assim como o inquilino de moradia, de residencial. Nada a ver, nada a ver. O contrato de residencial, ele tem aquela questão de denúncia vazia e denúncia cheia e denúncia vazia, né? O contrato de locação empresarial não tem nada disso. Então, veja só, agora sim, ambos os contratos, seja comercial, seja residencial, se terminados os contratos ninguém fizer nada, nem o inquilino, nem o proprietário, ou na verdade, tanto o inquilino e o proprietário fazerem a mesma coisa que eles já vinham fazendo anteriormente, que é o inquilino pagar e usar o imóvel, e o proprietário permitir que o locador permitir que o inquilino permaneça no imóvel, aí sim eles se renovam automaticamente por prazo indeterminado. E não tem incompatibilidade nenhuma com os institutos que a gente acabou de estudar, porque esses institutos, né, que a gente acabou de estudar, eles servem para renovar, inclusive criam restrições aí para acabar com o contrato. E se as partes, na verdade, continuam se usando o imóvel, pagando aluguel, permitindo que a outra permaneça no imóvel, o contrato se renovou, né? Então, atingiu a finalidade da lei, né? Os institutos são complementares. Então, nesse sentido, sim, tanto a empresarial quanto a residencial, se ninguém fizer nada, ou seja, se ambas as partes continuarem fazendo a mesma coisa que já vinham fazendo anteriormente, o contrato se renova automaticamente por prazo indeterminado. Beleza, professor, obrigado. Que isso? Pessoal, mais alguma coisa? Se não, então, a gente dá sequência aí, pessoal, e a gente estuda um pouquinho sobre alocação de shopping center, né, que para ajudar vocês a fazerem o trabalho, o seminário, né, e também alocação comercial para escola, hospital e igreja. Pessoal, primeira coisa, no shopping center, olha só, o shopping center ele tem uma peculiaridade. O shopping center ele tem uma peculiaridade. Ele tem mais uma causa, mais um motivo que faz com que o shopping center não renove o contrato, né? Então, no caso do shopping center, ele tem mais um motivo que permite que o shopping center não renove o contrato com as lojas, né? O contrato de locação com as lojas, que é a ideia da manutenção ou da melhora do tenant mix. Né? Então, a alegação de manutenção ou melhora do tenant mix é uma alegação que permite que o shopping center não renove contrato com os lojistas. E a gente já comentou também no semestre passado sobre o tenant mix. O tenant mix é um mix de loja, né? É a variedade de lojas no shopping center. E para o shopping center, quanto maior a variedade de lojas, quanto maior o número de lojas de atividades ou ramos diferentes, melhor. Porque ele vai conseguir, então, atrair um público mais variado para aquele shopping center. Se o shopping center ele não tem uma gama muito grande de lojas ou de atividades logísticas ou de setores logísticas,
diversos consumidores ou diversos públicos não tem por que ir naquele shopping, né? E aí, essas pessoas não indo no shopping, não tem volume, não tem gente circulando e, consequentemente, acaba reduzindo o próprio comércio em geral, né? Então, quanto maior a variedade de lojas, quanto maior o mix de lojas de um shopping center, melhor, porque isso acaba atraindo, então, mais consumidores. E colocando o consumidor lá dentro, aumenta a possibilidade dele consumir. Pessoal, você vai no shopping center, você pode não comprar nada, mas um sorvete você vai tomar, né? E às vezes passa na frente da loja, vê um negócio que está precisando. No shopping tem supermercado, né? Nem que seja um pãozinho, você acaba comprando, né? Então, o importante é colocar o consumidor lá dentro. E colocando o consumidor lá dentro, ele vai consumir. Então, tem que atrair o consumidor, e para atrair o consumidor, tem que ter uma variedade de lojas, um mix de lojas aí. Tem que ter um bom, então, tenant mix, né? Uma variedade de lojas. De forma que, se porventura a renovação do contrato de locação para um determinado lojista for prejudicar o mix de loja, o tenant mix do shopping center, o shopping center pode se negar a renovar para aquele determinado lojista. E aquele determinado lojista não vai poder fazer nada. Por exemplo, pessoal, olha só, o shopping center tem 4 farmácias. 4 farmácias. E não tem nenhum café. Não tem nenhum café. Então, o consumidor que quer farmácia pode ir naquele shopping center. Mas o cara que quer dar uma passada, tomar um cafezinho, né, e seguir, ele não vai parar naquele shopping center. Ele vai procurar outro lugar, ele vai gastar o rico dinheirinho dele em outro local. E aí, então, vence um contrato de locação de uma das farmácias, né? A farmácia pode querer renovar esse contrato para permanecer naquele shopping center. Mas para o shopping center pode ser interessante fechar aquela farmácia, porque já tem outras 3, né? E usar aquele local, aquele box. Lembrando que o shopping center, ele tem um tamanho pré-estabelecido, ele tem um tamanho definido, e você não tem flexibilidade em aumentar o shopping center de uma hora para outra aí. Não é só fazer um puxadinho ali e colocar um café, né? Ele, shopping center, então pode se negar a renovar para a farmácia, porque ele quer colocar ali dentro um outro tipo de loja, né? Uma outra variedade de lojas que ele não dispõe até então, por exemplo, um café, né? E aí o shopping se nega a renovar para a farmácia, alegando, então, a melhora do tenant mix com a instalação de um outro tipo de loja, e o empresário inquilino da farmácia não tem o que possa fazer, né? Então, isso é uma peculiaridade do shopping center. Fora de shopping center, isso não existe, né? Porque fora do shopping center, né, o comércio de rua aí é livre, né? É livre. Você pode ter aí 4 farmácias no mesmo quarteirão, até uma do lado da outra, né? Já vi um caso, já vi não, em Jales tem. Em Jales tem um caso, uma farmácia uma do lado da outra, né? Uma do lado da outra. Aí, aqui em Jales tem um caso também de 2 lojas de ferragens, né? Uma do lado da outra. Muito antigas as duas, muito antigas as duas. Uma do lado da outra. Tem algum problema? Não, porque é comércio de rua, né? No comércio de rua é livre. Ora, o shopping center não. O shopping center é um ambiente controlado. O shopping center é uma empresa, na verdade, que tem como atividade empresarial locar espaço, né? Locar espaço dentro de si e garantir aí a publicidade e o incentivo à circulação de consumidores naquele espaço, né? Então, o shopping center tem essa peculiaridade aí, né? O shopping center tem essa peculiaridade. Então, interessante. Pessoal, se vocês puderem, quando estiverem buscando os acórdãos, deem uma olhada e tentem achar um acórdão que a alegação do shopping foi a manutenção ou a melhora do tenant mix. Interessante, né? Raríssimo, né? Numa linguagem aí, né, que eu brinquei de comércio de veículo, né? Uma retagem de veículo, mosca branca de olhos azuis, né? Não existe, é muito raro aí, né? Então, mas vale a pena procurar, né? Se conseguir achar, né? Vinícius já está procurando uma pedreira aí, né? Então tem outra pedreira aqui, achar um acórdão que o shopping alegou a manutenção do tenant mix, né? Mas é interessante, se conseguir achar.
né? Bom, pessoal, e para a gente terminar o contrato de locação, né, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre também locação empresarial, mas agora específica aí, gente, para locação de escola, hospital e igreja. Tem peculiaridade aí quando se faz a locação de escola, né, a locação de prédio para escola, para instalação de escola, locação de prédio para hospital e locação de prédio para igreja. E o pano de fundo, pessoal, aí, né, é, na verdade, a função social do imóvel, né, e da locação, né, função social do imóvel e da locação, né? Por quê, pessoal? Se locou para a escola, há todo um interesse social ali, né? Não só dos alunos, não só dos pais dos alunos, né? Que é óbvio que é um interesse direto, mas, na verdade, da sociedade como um todo. Porque, olha só, na frente da FUNEC, né? Na frente da FUNEC, tem todo um comércio que foi aberto justamente para atender os alunos da FUNEC. Então, tem restaurante, tem lanchonete, né? Tem bar, tem mesa de sinuca, né? São coisas essenciais para a vida do universitário, né? Coisas essenciais para a vida do universitário, que só estão ali por conta da localização da FUNEC, do prédio da FUNEC. Então, é criado todo um entorno, né? Por exemplo, aí, né, quando eu estava na escola, ali perto da escola tinha uma livraria, né? Tinha uma livraria que vendia, então, materiais escolares, que era do lado da escola, né? E também vendia materiais essenciais para o aluno do ensino fundamental, como bombinhas, né? Então, era muito importante aí, né? Fugiu a palavra agora, né? Essa livraria, né? Essa papelaria, na verdade, né? Ela tinha produtos essenciais, ela só estava ali por conta da localização na escola, né? Então, gera todo um benefício aí ao entorno da instalação da escola, do hospital, da igreja também, né? Pessoal, hospital. Não sei se vocês conhecem aqui a região do Hospital do Câncer, em Jales, né? Até pouco tempo atrás era uma entrada da cidade, mas que ninguém passava por lá. Hoje passa por lá, você tem academias, você tem lojas, você tem bancas de jornais, você tem restaurante, lanchonete, né, posto de gasolina, tudo por conta da proximidade com o Hospital do Câncer, né? Proximidade do Hospital do Câncer. E também, né, prédios locados para a igreja, instalados em igreja. Tem toda uma estrutura que é criada em volta por conta da igreja, né? Por exemplo, aí, sorveteria, né? Sorveteria, toda igreja tem uma sorveteria na frente, né? Muito bom, por sinal, muito bom, né? Excelente, né? Facilita bastante. Já sai da igreja e já toma um sorvete ali, né? Então, veja, né? Tô brincando, todos, né? Mas a gente tem uma estrutura que é criada no entorno aí desses determinados imóveis locados para essas determinadas finalidades. E isso é uma função social, né? Isso é uma função social gerada, né? Além, claro, de todo o ganho aí, né? Escola gera educação, hospital gera saúde, a igreja gera aí estado psíquico, né? Um bom estado psíquico, uma tranquilidade, uma harmonia na mente, na alma, no coração das pessoas. Então, gera todo um benefício realmente social interessante. E por conta aí dessa função social, né? Por conta dessa função social, a lei dificulta ainda mais a retomada do imóvel, né? Então, locação de imóvel para escola, para hospital, para igreja, a lei dificulta ainda mais a retomada do imóvel, né? Então, o proprietário aqui, ele fica com as suas prerrogativas de proprietário, né, de locador, bem restrita, porque a lei dificulta ainda mais a retomada desse imóvel, né? Eu tive um professor que, quando ele deu aula disso, ele brincou com a gente, ele falou assim, ó, o proprietário locador que aluga o imóvel dele para a igreja, dá a Deus, né? Dá a Deus, mas não há separado Deus, né? Ele brincou aí, né, pela fonética,
de adeus, dar tchau, né? Porque o proprietário não vai conseguir retomar mais, né? E essa frase aí me marcou, né? Porque expressa bastante a ideia, né? De que a retomada do imóvel locado para a igreja é muito difícil. Por quê, pessoal? Pelo seguinte, olha só, o contrato, a qualquer momento, ele só pode ser denunciado no caso do artigo 9. Então, você tem que ter aí falta de pagamento, necessidade de reforma, descumprimento da lei ou do contrato, né? Senão não consegue retomar, nem de escola, nem de hospital, nem de igreja, né? E, pessoal, olha só, mesmo no caso de reforma, só é possível a retomada se essa reforma for gerar um aumento da área útil de no mínimo 50%. Né? Então, mesmo no caso de reforma, o proprietário só vai conseguir retomar alegando reforma se aquela reforma gerar um aumento de área útil de, no mínimo, 50%. Considerando que o prédio já está alocado para escola, para hospital e para igreja, veja, não é um prédio pequeno. E ainda assim, para retomar para fim de reforma, tem que conseguir provar que aquela reforma vai aumentar 50% sobre um prédio que já é grande, né? Então, vai ter que ser uma obra muito grande. E aí, será que vai ter terreno para isso? Muito provavelmente não. E se não tem terreno, vai ter que construir andar. Será que o prédio já existente suporta a construção do andar? Provavelmente não. Então, na verdade, vai ter que demolir o prédio para poder construir com o andar para aumentar a área útil aí. E com isso o custo é muito alto e muito provavelmente o proprietário, o locador, não vai querer arcar com esses custos, o que significa, na prática, que ele vai deixar quieto. Aluguei para escola, hospital, igreja, dei adeus. Ele não vai conseguir retomar esse imóvel. Pessoal, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de locação aqui, né? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de locação para escola, hospital e igreja, porque só nos casos do artigo 9 ou reforma que gera aumento de área útil de 50%, o que na prática é muito difícil de acontecer, em qualquer momento. Então, né, e se não atingir, olha só, né, usando aí o que o Vinícius falou para a gente, e se não cumprir esses requisitos do artigo 9 e aumento de área útil de 50%, na prática, o contrato de locação ele vai ser sempre renovado, ele vai acabar sendo sempre renovado. E sendo sempre renovado, significa aquele inquilino, aquela escola, aquele hospital, aquela igreja, vai continuar sempre naquele determinado imóvel, né? Vai continuar para sempre aí, né? Entre aspas, para sempre naquele determinado imóvel, né? E é o que a lei quer. A lei quer garantir, então, a permanência dessas atividades, não por elas em si, ou não pelo inquilino em si, mas em razão da função social, né, que elas geram para a sociedade como um todo. E com isso, então, pessoal, a gente terminou o contrato de locação. E a gente precisa aí analisar agora o contrato de mandato, né? Que eu disse para vocês que a gente analisaria o contrato de mandato para a gente entender, na verdade, até o mandato advocatício, né? O mandato advocatício, que é dado por duas cláusulas, né? A cláusula ad judicia e et extra, né? Viabilizado, instrumentalizado através de procuração que o cliente dá para o advogado, né? E o advogado, então, ele possa representar o cliente judicialmente. E nesse ensejo aí, a gente falar também sobre as espécies de honorários advocatícios. Pessoal, não vai dar para a gente entrar no contrato de mandato, mas dá para a gente falar sobre honorários advocatícios. Então, a gente aproveita esse finalzinho da aula aqui para falar sobre honorários advocatícios decorrentes do contrato de mandato advocatício ou judicial,
né? E aí, na próxima aula, a gente fala do contrato propriamente dito. Mas a gente já deixa terminada essa parte de honorários. Por quê? Porque muita gente confunde honorários. Muita gente confunde honorários. Nós temos duas espécies de honorários advocatícios, né? Nós temos duas espécies de honorários advocatícios. A primeira espécie é a espécie diretamente decorrente do contrato de mandato judicial, que são, né, os honorários contratuais, os honorários contratuais. Esses honorários contratuais, eles são, olha a palavra, livremente estipulados pelo cliente que contrata com o advogado contratado. Então, os honorários contratuais são livremente estipulados pelo cliente contratante com o advogado contratado. Inclusive, valor, forma de pagamento, né? Espécie de pagamento. Então, se vai ser 100, 200, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 20.000, 30.000, né? Se vai ser à vista, se vai ser a prazo, né? Quantas parcelas, se a prazo, se vai ser pago em dinheiro, se vai ser pago em cheque, se vai ser pago em cartão, enfim, livremente contratado com o advogado, né? Isso vai da negociação direta entre as partes. Quando eu falo isso, as pessoas perguntam, professor, mas não existe uma tabela da OAB? E a resposta é sim, existe. Existe uma tabela da OAB. Justamente para fixação dos honorários contratuais. A OAB, ela tem uma tabela para fixação dos honorários contratuais. Só que essa tabela da OAB é uma tabela mínima. É uma tabela mínima. Então, o que está na tabela da OAB é o mínimo que o advogado pode cobrar. Na prática, ele pode cobrar menos? Pode, né? Só que a OAB entende que se o advogado estiver cobrando menos que aquela tabela, ele vai estar desvalorizando demais a profissão, né? E aí, aquele advogado cobra menos, desvalorizou. E aí, um outro advogado, então, fica sem o cliente, né? E descobre que o outro está cobrando menos, cobra menos ainda, para não perder o cliente. E aí, o outro descobre e faz um preço melhor ainda para o cliente. E aí, na prática, né, ninguém ganha nada, né? Ninguém ganha nada. Então, gera um aviltamento dos honorários e da própria profissão. Por isso que a OAB ela tem essa tabela mínima, mas é uma tabela mínima, que significa que o advogado não pode cobrar menos, mas ele pode cobrar mais? Pode, não tem problema nenhum. Ele pode cobrar mais. Quanto mais? Quanto o cliente quiser pagar. Quanto ele cobrar e quanto o cliente quiser pagar. Né? Não há limite máximo aí dos honorários contratuais. Né? Não há limite máximo dos honorários contratuais. E aí, claro, vai do nome, né? Da especialidade, do conhecimento, né? Da formação do advogado. Quanto melhor, né? Mais conhecido foi esse advogado, né? Mais chance ele vai ter de cobrar um valor maior de honorários, né? E o cliente dele vir a pagar. Né? Então, os honorários contratuais são livres. Agora, pessoal, a gente tem uma outra forma de honorários. Né? A gente tem uma outra forma de honorários. Essa segunda forma de honorários, ela não decorre do contrato de mandato. Né? Essa segunda forma de honorários, ela não decorre do contrato de mandato. Ela decorre do ganho de causa. Né? Do ganho de causa. Quem ganha a causa, a gente chama de ganhador. Tem aí nenhuma novidade, né? E quem perde a causa, a gente chama de sucumbente, né? O termo técnico para perda da causa, aí para perda do processo é sucumbente. E quando o juiz julga um processo e ele declara a perda de causa para determinada parte, que é a parte sucumbente, o juiz vai condenar essa parte sucumbente, a parte que perdeu, a pagar os chamados encargos ou ônus de sucumbência. Né? Então, quem perde, ele é condenado a pagar os encargos ou os ônus de sucumbência. E dentro desses encargos ou ônus de sucumbência, o juiz condena a parte perdedora a pagar, primeiro,
as custas processuais. Então, todas as custas processuais geradas naquele processo são pagas para quem perdeu, né? Pode ter acontecido que quem ganhou já ter pago alguma parte das custas. Normalmente acontece, né? Normalmente acontece que no curso do processo, né, as partes vão pagando as custas aí, né? E pode ser que no final quem ganhou tenha pago, se não todas, mas uma parte das custas aí. E aí? E aí que o juiz manda devolver. Então, quem perdeu, né, que paga as custas, e que se quem ganhou já pagou algumas custas, quem perdeu vai ter que devolver esse dinheiro, vai ter que restituir essas custas ao final aí para quem ganhou, né? E além dessas custas, né, também faz parte dos encargos ou ônus de sucumbência, os honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência. Esses honorários de sucumbência, eles são pagos, então, pela parte que perdeu. Para quem? Para o advogado da parte que ganhou. Não é para a parte que ganhou. A parte que ganhou não tem direito aos honorários de sucumbência. O Código de Processo, o artigo 85, ele é expresso de que os honorários de sucumbência são dos advogados. Então, se a parte recebeu, a parte tem que dar para o advogado dela, não é dela, né? E eu já vi isso acontecer, né? Aconteceu comigo a semana retrasada, né? O cliente pagou o valor do débito, incluindo os meus honorários de sucumbência, na conta da parte. E aí a parte teve que me dar, né? Porque é direito do advogado, né? Então, os honorários de sucumbência, eles são pagos por quem perdeu ao advogado da parte que ganhou. E esses honorários de sucumbência, como quem determina quem vai pagar, né, é a decisão do juiz, esses honorários de sucumbência, eles também são fixados pelo juiz. E o Código de Processo Civil, ele traz um lapso de percentual, né? Um período de percentual aí que o juiz pode fixar, de 10% a 20% do valor da causa ou do valor da condenação, né? Então, o juiz, quando ele profere a sentença dele, ele condena a parte que perdeu a pagar honorários advocatícios de sucumbência fixados de 10% a até 20% do valor da causa ou do valor da condenação. E quem paga aí é a parte que perdeu ao advogado da parte que ganhou. E então, o advogado da parte que ganhou, ele acaba recebendo dois honorários. Ele acaba recebendo os honorários contratuais pagos do bolso do cliente dele, próprio cliente que paga, né? E, além disso, né, o advogado que ganhou a causa, ele ainda recebe os honorários de sucumbência fixados pelo juiz e pagos não pelo cliente dele, mas do bolso da parte que perdeu, né? Então, da parte que perdeu. E com isso, então, ele tem o advogado da parte que ganhou, ele tem essas duas fontes de renda, né? E o advogado da parte que perdeu? Pessoal, o advogado da parte que perdeu, ainda que tenha perdido, ele trabalhou. E se ele trabalhou em prol do cliente dele, ainda que tenha perdido, ele faz jus aos honorários contratuais. O advogado da parte que perdeu sempre faz jus aos honorários contratuais. Ele, advogado da parte que perdeu, não vai ter direito a honorários de sucumbência, porque perdeu, mas continua tendo sempre direito a honorários contratuais. Gente, não é o advogado que perde, né? Quem perde é a parte. O advogado, ele não tinha o direito, né? Desde o começo ele não tinha o direito. Então, quem perde é a parte. O advogado, ele tem obrigação de meio, ele tem obrigação de se valer de todos os meios que o conhecimento dele permite que ele se valha, né? Mas ele não tem obrigação de ganhar uma causa. E ainda que ele tenha perdido, né? Ainda que tenha perdido a causa, se ele trabalhou, se ele valeu de todos os meios, ele tem direito aos honorários contratuais. Ele não vai ter direito aos honorários de sucumbência. Bom, pessoal, agora para a gente terminar, né, uma questão aí de ética profissional, né, para a gente terminar uma questão de ética profissional,
Afinal de contas, quanto que o advogado da parte que ganhou pode ganhar, né? Pode ganhar. Pessoal, o Estatuto da OAB, ele não fala qual é o máximo, como eu comentei com vocês. Mas ele diz que o advogado ele não pode ganhar mais que a parte. O advogado não pode ganhar mais que a parte, né? Ele não pode ganhar mais, então ele pode ganhar até igual. Ele pode ganhar até igual. E, em razão disso, é que existe uma teoria, né? Uma teoria, um jargão aí no dia a dia, que se os honorários sucumbenciais são de, no máximo, 20, e o advogado não pode ganhar mais, mas pode ganhar igual à parte, os honorários contratuais teriam que ser de, no máximo, 30. Porque 20 mais 30 dá 50. Então, o advogado está ganhando 50. E se ele está ganhando 50%, ele 50, a parte fica com 50, os dois estão ganhando, portanto, igual. Os dois estão ganhando, portanto, igual. Então, esse é o cálculo que é feito. Se os honorários sucumbenciais são de, no máximo, 20, por definição do código, e o advogado não pode ganhar mais que a parte, mas pode ganhar igual à parte, os honorários contratuais seriam de, no máximo, 30%. Porque 20 mais 30 dá 50, então ficaria 50%, metade para o advogado, e os outros 50%, a outra metade para a parte. Esse é o cálculo que a galera faz no dia a dia. Esse é o cálculo que a galera faz no dia a dia. Mas, matematicamente, esse cálculo está errado, né? Matematicamente, esse cálculo está errado. Por quê? Porque esses 20% não saem da par, esses 20% não saem do cliente, né? Os honorários de sucumbência, eles não saem do cliente, eles saem da outra parte. Então, na verdade, o advogado está ganhando 20, a mais da outra parte. De modo que o valor devido ao cliente, que é 100% ao cliente, continua indo 100% ao cliente. Por quê? Os 20% o advogado não está tirando do cliente. O advogado está tirando da outra parte, né? Está tirando da outra parte. Então, na verdade, se a ideia é buscar uma igualdade aí, seria o seguinte, olha só. Se o advogado ganha 20% da outra parte e o cliente está ganhando 100%, e a ideia é atingir o máximo para fazer com que o advogado não ganhe mais que o cliente dele, mas ganhe igual, na verdade, o advogado ele pode cobrar não 30%, mas ele pode cobrar 40% de honorários contratuais. Porque de 100% que a parte que perdeu está pagando para o cliente, menos 40% de honorários contratuais, dá 60%. Então, a parte está ganhando 60%. E o advogado está ganhando 40% do cliente dele. E 20% da outra parte, o advogado também está ganhando 60%. Então, os dois estão em igualdade de condição, né? Essa é uma conta que eu fiz quando eu defendi um advogado, né? Tinha um advogado aqui em Jales, e Jales não é a única nesse sentido, que cobrava 50%, né? 50% não pode mesmo, 50% não pode. E aí, ele estava sendo acusado, né? E a ideia é que ele só poderia cobrar 30%, né? Aí eu fiz essas contas matemáticas aqui e provei que ele podia cobrar 40%, né? Então, ele estava errado, né? Não tinha jeito, 50% não pode. Mas ele não estava tão errado assim, não era 30%, era 40%. E colou, né? Aí, né? Ele estava errado, mas não estava tanto assim, então foi mais tranquilo, né? Então, essa ideia de 30% tem um erro de matemática, né? Porque 30% seria se tanto os honorários de sucumbência quanto os honorários contratuais saíssem da mesma fonte, e não saem de fonte diferente, né? Então, 100% que é para o cliente, menos 40%, o cliente fica com 60%.
né? E o advogado, de 40 que ele pegou do cliente e mais 20 que ele pegou da parte que perdeu, ele fica com 60 também. Então, ambos ganharam igual, né? Ambos ganharam igual. Isso pode, né? O Estatuto da OAB é expresso no sentido que o advogado ele não pode ganhar mais. Então, se não pode ganhar mais, ele pode ganhar igual ao cliente. E esses são os dois honorários que a gente tem, né? Então, não confundir esses dois honorários aqui. Pessoal, dado o adiantado da hora, né, vou interromper aqui a gravação, né, agradecendo a presença e a paciência de todos, e a gente continua conversando mais um pouquinho. Então, um abraço a todos. Pessoal, interrompi aqui a gravação.